irmãs, que a paz e a misericórdia de Deus esteja com você e os seus. Mais uma vez nós estamos aqui para fazermos um aprofundamento na nossa reflexão sobre a essência da campanha da Fraternidade Ecumênica. No primeiro momento nós falamos sobre a sua origem, falamos sobre o seu tema e o seu lema. Hoje nós vamos falar de um assunto belíssimo, lembrando sempre que nós estamos sempre embasados pelos nossos três pilares: as Escrituras, o Magistério e a tradição. Lembrando que a comunidade que perde as suas tradições também perde a sua identidade. Hoje nós vamos falar sobre o ecumenismo e sobre o CONIC, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil. Pois bem, o ecumenismo é a proclamação da mesma fé, do mesmo batismo e do mesmo Cristo, vivida em pessoas ou grupos diferentes. É a busca da unidade para caminhar em direção ao mesmo objetivo, ao reino de Deus. Para um perfeito ecumenismo, há a necessidade do desapego às minhas verdades, minha arrogância e ao meu rito. Será necessário livrar-se do orgulho, da intolerância, da vaidade eclesial e pessoal, a ignorância religiosa, superficialidade na própria fé. Ecumenismo não é uma única confissão religiosa, não é um instrumento de discórdia e divisões, mas uma identificação daquilo que é comum a todos os grupos e assim traçar um caminho juntos. Sejamos um só corpo, cuja cabeça seja Cristo. Ser ecumênico é transformar esse mundo em um mundo de Deus, é caminhar em direção ao outro, mesmo na diversidade, como em vários momentos no início do cristianismo. Ecumenismo é um termo que, nas suas origens, significava exclusivamente geográfico e político. No Novo Testamento, além de ter o significado geográfico e político, passa a ser o sentido espiritual e cultural, tendo assim uma abrangência de todas as dimensões da existência humana. Ecumenismo não é a união em uma única igreja, em uma única forma institucional. Ecumenismo é, acima de tudo, a afirmação e reconhecimento da diversidade de dons e ministérios concedidos por Deus ao seu povo. Portanto, ecumenismo é a busca e vivência da unidade na diversidade. Ecumenismo e evangelho são tarefas de homens e mulheres livres, desapegados a fórmulas prontas, documentos e ritos mágicos e impregnados com um verdadeiro sentido cristão, o amor. Sendo assim, conseguiremos fazer que os ritos e tantos outros meios sejam verdadeiramente meios para alcançarmos o nosso objetivo. Somente como amigos de Deus, ó Teófilo, conseguiremos ser membros de uma grande família, amigos e irmãos ecumênicos, na ação, nas palavras, nas orações, em busca de um ideal comum, o reino de Deus. Para falar sobre ecumenismo e o CONIC, hoje contamos com a presença e a palavra do nosso irmão Diácono Rui. Pronto. Meus caros irmãos, muita alegria nós estamos nos reunindo nesta noite,
dentro do tempo da Quaresma e para a celebração também da campanha da fraternidade. Não é preciso a gente ir longe para observarmos que a fraternidade faz parte justamente do projeto de Jesus, mas que seja uma fraternidade profética, uma fraternidade que aponta para situações nas quais nós vivemos, apontamos ainda as saídas e arregaçamos as mangas para transformar essa sociedade, como dizia Pio XII, de selvagem em humana, de humana e divina segundo o coração de Deus. Mas o que nos traz aqui hoje é um grande documento, um decreto conciliar, Unitatis Redintegratio, reintegração da unidade, refazer a unidade necessária da Igreja. Esse decreto define as normas para o ecumenismo. Ecumenismo não é eu achar que tudo que o outro falou está certo, não. É pegar um ponto comum que eu tenho, um ponto comum que tem a pessoa de Jesus, por exemplo. Por que eu vou brigar com outro se tem um pensamento diferente? Vamos trabalhar aquilo que nos une, a pessoa salvífica de Jesus. Então esse documento, ele fala sobre essa separação que ocorreu por culpa de ambos os lados. Unitatis Redintegratio, está aqui o documento. Conciliar. Bom, ou eu abraço, eu concilio, aí acaba, eu não acho nada. O Espírito Santo falou pela Igreja. Com o passar dos séculos apareceram maiores dissensões, sendo que muitas comunidades se afastaram da plena comunhão com a Igreja Católica, quase sempre por culpa de pessoas de ambos os lados. Mais ainda o decreto Unitatis Redintegratio. Os que hoje nascem nessas comunidades e por seu intermédio recebem a fé, não podem ser acusados de pecado de separação. A Igreja Católica abraça-os com respeito e amor fraternos. Gente, o que Francisco fez agora no Iraque, abraçando, trocando abraço com Ayatollah, líder de todos os xiitas do Iraque, sendo homenageado, amado por muçulmanos. Como pode ele receber tanto apoio fora da igreja e dentro de casa está recebendo agressões como acontece nos Estados Unidos e até aqui também entre nós? Então, até o concílio, os membros das outras igrejas cristãs eram chamados de hereges. Agora, no concílio, já foram denominados de irmãos, ainda que separados, mas irmãos, filhos do mesmo Pai da fé. Desde então, a Igreja opta por ações e gestos ecumênicos. O que a Igreja pode conciliar em si? Então, o documento Unitatis Redintegratio nos diz no número 4. Por movimento ecumênico, entendem-se as atividades, iniciativas, segundo as necessidades e as condições temporais da Igreja, que desperta e inspira a busca da unidade entre os cristãos. Unidade não é uniformidade, já falamos. Nem se deve desprezar o mesmo documento, no mesmo número, no parágrafo 15 a 17. Nem se deve desprezar a obra da graça do Espírito Santo nos irmãos separados, que pode contribuir para a nossa edificação. O Espírito Santo sopra sobre eles, então eles também recebem o Espírito Santo. E quanta coisa bela eles podem fazer para a nossa edificação. Eu fui pregar anos atrás em um retiro para os metodistas de Bela Aurora, Dom Gil autorizou, passei 2 dias com eles. O credo que eles rezam, mesmo nós, na Igreja de Jesus Cristo, creio na Igreja Católica, quer dizer, universal. Esse documento não é sugestão. Esse documento é lei. Ele é normativo para toda a Igreja.
Como é que eu posso achar? O demônio é o pai do orgulho, o pai da mentira e pai da separação. Como é que eu posso achar que um documento que saiu do concílio sob a égide do Espírito Santo, como é que eu posso pensar que ele esteja errado? E ele torna clara a necessidade que a igreja tem de ser ecumênica, aberta aos demais cristãos e num diálogo àqueles que não são cristãos. Ecumenismo tem que acontecer com as igrejas que professam Deus uno e trino. Encontro ecumênico é com cristãos que professam Deus uno, Deus Pai Criador, Deus Filho Redentor, Espírito Santo Santificador. Essa é a essência da fé nossa e deles. Com outras religiões cristãs, não cristãs, deve haver um diálogo, uma aceitação. Os muçulmanos são monoteístas, adoram a Deus único, Alá. E o Papa Francisco encontrou ponto de união entre eles. O patriarca Abraão é o pai dos árabes, é pai dos cristãos e o pai dos judeus. Então, ecumenismo é procurar pontos comuns. E o santo patriarca Atenágoras da Igreja Ortodoxa iniciaram o grande passo, um grande encontro. Os dois santos cumprimentaram-se com um beijo da paz, a Igreja Ortodoxa com a Igreja Católica. E, muito importante, suspenderam a excomunhão que havia entre ambos. Os ortodoxos comungaram Roma, Roma excomungou os ortodoxos. E qual não foi a emoção do Paulo VI quando viu o patriarca assinando um documento, quando chegou nesta frase de Jesus, que eles sejam um. Diz ele que dos olhos azuis do patriarca Atenágoras, um santo, correram duas lágrimas, a ânsia da unidade soprada pelo Espírito Santo. Então, o concílio vai avançando, vem São João Paulo II, Bento XVI. Quem não se lembra do Papa Bento entrando descalço na Mesquita Azul em Istambul, né? O Papa Bento XVI estava celebrando na Abadia de Westminster, em Londres, com os anglicanos, dando a bênção ao primaz anglicano e o primaz anglicano abençoando Bento XVI. Isso tudo é ecumenismo. Os avanços são muitos. Agora houve um avanço maior ainda. Antes eram hereges, irmãos separados, agora já comunidades cristãs. Quem usa esse termo? São João Paulo II e o Bento XVI. Nenhum espírito de pouco vai falar que os dois são avançados demais. Eles são avançados sim, no amor, na misericórdia, na propagação do Evangelho. Agora, eles então já tratam de outro esquema. O primeiro, João Paulo II, em duas cartas encíclicas lindas, ele então, movido por uma santa ousadia, ele se expressou na sua encíclica Ut Unum Sint, que eles sejam um, do Evangelho de João, e também Ecclesia de Eucaristia. Então, da Eucaristia, a abertura do ecumenismo no Brasil, no mundo, na Europa já tem uma comunidade mundial de igrejas cristãs, da qual a igreja participa como assim convidada. E aqui no Brasil começou no Sul, no Rio Grande do Sul, a Igreja Evangélica e Confissão Luterana, que começou num diálogo com a CNBB para justamente estabelecer a criação do CONIC. E foi criado o CONIC, né? O CONIC, então, na década de 80, dele fazem parte a Igreja Católica, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana, a Igreja Anglicana, a Igreja Ortodoxa, um ramo saiu do CONIC agora, mas o outro permanece. E a Igreja Metodista e, por último, a Aliança Batista Brasileira e alguns representantes de algumas comunidades eclesiais aí. Isso é o CONIC, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. E que justamente nós partilhamos o que temos em comum. Início também na campanha da fraternidade, o diácono João Roberto já trabalhou com vocês.
Ela começou na diocese, na cidade de Natal, Rio Grande do Norte. Adivinhem quem era o bispo? Do Eugênio Salles. Desde a década de 50 já trabalhava na Caritas, obra de caridade. E no ano de 2000 estabeleceram com o CONIC que ela seria de 5 em 5 anos ecumênica. A CNBB, em consonância com o Espírito Santo de Deus e o Espírito do Vaticano e os anseios de muitas igrejas irmãs, estabeleceu então essa campanha da fraternidade ecumênica. Tem sempre um tema e um lema, né? Em 2021, um grande projeto vai de encontro aos anseios de uma igreja encarnada na realidade. Então vamos condenar João Paulo II no México. O que ele disse? O Senhor quer uma igreja no coração do mundo e o mundo no coração da igreja em Puebla de Los Angeles. Então isso é fundamental, uma igreja encarnada na realidade. Mas o Papa Francisco também tem falado que nós temos que derrubar muros, em vez de, então, rompimentos, derrubar muros que nos separam. Então isso é fundamental, isso está em plena comunhão. Qual o tema? Fraternidade e diálogo, compromisso de amor. E daquilo, Cristo é nossa paz, do que era dividido, Ele fez uma unidade. Pois bem, o que se deseja? Deseja se construir com a campanha da fraternidade aquilo que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. É o sinal da igreja que o Senhor quer. Como os cristãos viviam? Fidelidade à doutrina dos apóstolos. Quem me garante essa fidelidade? A cadeira de Pedro e o colégio episcopal em comunhão com ele. Segundo, comunhão fraterna. Apesar das diferenças, vivemos como irmãos. Podemos pensar diferente, mas une-nos a caridade. E fração do pão. Fração do pão tem 2 sentidos. Partir o pão material, o agasalho que está com frio, o pão da palavra, o pão eucarístico. Então, isso aí. E, em quarto lugar, oração. Fidelidade, comunhão fraterna, fração do pão e oração. E, aliás, Karl Rahner, um grande teólogo do concílio, fala: neste milênio nós seremos místicos, homens de oração, ou não seremos mais cristãos. Está feito o desafio. Pois bem, né? Cristo é nossa parte, o que era dividido e fez uma unidade. O que se deseja aqui é justamente que a campanha da fraternidade não pode ser encerrada. Eu coordenei na Arquidiocese muitos anos, tempo do Eurico, a campanha da fraternidade. E eu não gostava, quando é o encerramento, não pode encerrar. O projeto da campanha da fraternidade é a nossa vida de igreja enquanto nós respirarmos. É justamente isso aí. Fraternidade, diálogo, compromisso de amor, isso é para sempre. Até na outra vida vai prevalecer a caridade. Então, ela tem essa coleta de Domingo de Ramos, que é o grande gesto concreto. Sua finalidade é atender às necessidades caritativas das dioceses e do CONIC. Gosto muito de uma colocação feita por Dom Eurico. Eu gosto do meu arcebispo, Dom Chico, mas Dom Eurico me ordenou, me gerou. E na catedral, um dia ele falou na missa: o direito canônico, no cânone 869, no parágrafo 2º, afirma que o batismo conferido pelas igrejas evangélicas, pelo menos as tradicionais, né, é válido. Sendo válido, seus batizados são nossos irmãos, pertencem ao mesmo corpo místico de Cristo, a igreja, ou de um modo ou de outro. Ecumenismo, termina Dom Eurico assim: ecumenismo não é colocar todo mundo debaixo do meu guarda-chuva, é trabalhar pontos comuns. Dê um retiro para os metodistas sem trabalhar aquilo que os incomoda, trabalhando aquilo que nós temos de essencial. Saí de lá mais rico do que quando entrei, porque aprendi muita coisa de muita gente santa lá. Eu termino, meus irmãos e amados e amadas, com a frase de Santo Agostinho. Essa frase dele, já na época dele, no ano do século
quarto, norte da África, dissensões, heresias. Sandro Cristinho coloca assim: a coisa é o seguinte, naquilo que é acidental tem que haver unidade. Qual é a essência do cristianismo? Padre Bruno Forte, Dom Bruno Forte, hoje bispo, fala: ai, Deus Pai Criador, Deus Filho Redentor, Espírito Santo Santificador. Uma igreja que nasceu da Trindade. Naquilo que é essência acidental, liberdade. Cada um ora de um jeito. Então isso é muito importante agora. Em tudo, caridade, amor. E São Paulo fala: Caritas Christi urget me. Caridade de Cristo me impele. Meus irmãos, minhas irmãs amados e amadas, termino desejando a vocês um tempo pascal pleno da graça e crescimento na caridade, que é o grande sinal da unidade entre os cristãos. O Senhor Deus Todo-Poderoso volva sobre todos vocês e sua face, lhes dando a paz e alegria. Sobre suas cabeças, guardando-os do espírito do mal. À frente de vocês para mostrar-lhes a caminhada. Nas costas de vocês para guardá-los também de todos os perigos, principalmente nesse tempo de pandemia. Ele que é todo-poderoso faz descer sobre cada um de vocês a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneça entre nós a graça, o amor e a presença de Jesus. Amém. Em nome de Deus.